todos, senhores conselheiros, todos os advogados, representantes das partes que comparecem na sessão de julgamento, senhores assessores de Câmara. Uma vez composta essa Câmara na forma do regimento interno, declaro aberta essa sessão. Em respeito à ordem dos procuradores inscritos, eu anuncio o item 5 da pauta, PTA de número 0111-377-1647, autuada Mega Giro, distribuidora de bebidas limitada, processo que tem como revisor o conselheiro EC e como relator este conselheiro. Este processo ele trata de um levantamento quantitativo, onde o fisco, no exercício de 2014, esses fechados, ele efetuou o levantamento e encontrou estoque, saída e entrada de mercadorias descobertadas do documento fiscal. Eu vou, inicialmente, nós temos uma questão em preliminar para discutir, então eu vou deixar de fazer o relato, se for o caso de ultrapassar essa questão, nós voltamos à vaga. A doutora Larissa Magalhães de Castro veio hoje representando a empresa, né, doutora Larissa? Mas, infelizmente, nós não temos instrumento que habilite a senhora como procuradora. A assinatura que foi dada na procuração que a senhora trouxe hoje não confere com as assinaturas que estão destinadas pelos administradores da empresa no processo. Nesse caso, a proposta que eu vou fazer para a Câmara é que a gente tire esse processo de pauta, porque se seja regularizada a situação, porque já havia um pedido da doutora Larissa para que fosse retirado o processo de pauta, o estudo foi mudado, me parece, os procuradores que estavam habilitados os autos para defender a empresa, e ela, como nova procuradora, pediu que fosse adiado para tomasse pé da situação. Isso seria uma matéria inicial do estudo, mas agora, com essa situação, não posso nem deixar a senhora se manifestar, em razão desse defeito, né, desse vício processual. Eu realmente não me atentei, talvez, a comparar com as assinaturas, embora eu tenha confiança de que eles me encaminhariam na assinatura idêntica à anterior. O documento de identificação do sócio administrador não confere a assinatura como verificaria aí na data designada. A proposta que eu falei para a Câmara é que a gente mude esse processo para o dia 9 de julho, com essa pauta. No dia 9 de julho, eu gostaria de ouvir o doutor Célio Calum, que todos os conselheiros estão de acordo? Então, acorda essa Câmara em tirar o processo. Nós temos essa pauta para o dia 9/7/2019. Obrigado, Clarissa. Nós temos uma segunda inscrição, e aí anunciando respeito à presença do procurador da parte, o item 3 da pauta, PTA de número 16.139.4662.11, autuado, aliás, envolvido Beto Saúde Animal Limitada. Este processo tem como revisor o conselheiro Edmar e como relatora a conselheira Cíntia, que tem a palavra para o seu relato. Bom dia a todos. Esse processo ele versa sobre reclamação apresentada, a negativa de seguimento da impugnação que foi apresentada, por estar caracterizada a sua intempestividade. A impugnante, primeiramente, ela apresenta pedido de restituição do ICMS recolhida maior em razão de aproveitamento de crédito extemporâneo pela entrada de mercadorias tributadas, no exercício de 2013. Em despacho de indeferimento do pleito, a fiscalização afirma que a recomposição da conta gráfica relativamente ao exercício de 2013, promovida pelo contribuinte, não espelha a realidade dos fatos, entendendo que não houve recolhimentos indevidos. A contribuinte ela apresenta impugnação sob o fundamento de que apresentou denúncia espontânea, recompondo a sua conta gráfica e retificando os arquivos SPED apresentados, e constatando que houve recolhimento anual do ICMS, uma vez que não se apropriou dos créditos do ICMS por ocasião das entradas de mercadorias tributadas e que foram objeto de posteriores saídas isentas ou parcialmente tributadas, no exercício de 2013, e que o despacho de indeferimento é nulo por vício de motivação e cessamento do direito à ampla defesa. A AF de Uberaba comunica a negativa de seguimento da impugnação por intempestividade às folhas 523. A contribuinte ela apresenta então reclamação, alegando em síntese: somente foi intimado do despacho de indeferimento do seu pedido de restituição em 7 de março de 2019, o qual se findou em 8 de abril de 2019, e a impugnação foi protocolizada em 4 de abril de 2019. Que a Secretaria da Fazenda sempre manteve em seus dados cadastrais o seu endereço eletrônico, para os quais envia as comunicações necessárias, conforme o e-mail recebido em 7 de 8 de 2018, referente à emissão de certidão de regularidade fiscal, que anexa.
e que as autoridades fiscais não poderiam alegar desconhecimento de seu endereço eletrônico e requer, então, o deferimento da sua reclamação. A F. de Uberaba se manifesta sob os seguintes argumentos. O indeferimento da restituição foi encaminhado em 3 de agosto de 2018 para o e-mail cadastrado no noticiário Sistema da Fazenda na solicitação de restituição, que é o e-mail eduardo@casadavaca.com.br, bem como o despacho de indeferimento. E que na data de 7 de março de 2019, o referido despacho de indeferimento foi reenviado para o mesmo e-mail. E que em 4 de abril de 2019, atendendo solicitação do contabilista, foi encaminhado o parecer fiscal com reenvio do despacho de indeferimento. E esclarece que o prazo para apresentação da impugnação é de 30 dias constado do indeferimento do pedido de restituição, que no caso em exame ocorreu em 3 de 8 de 2018, pedindo então pela negativa de seguimento da impugnação. É esse o relatório. Eu tenho uma proposta de medida, que eu então já posso colocar, né? É que, de fato, existe, a meu ver, uma dúvida, primeiro em relação se houve a opção da intimação por meio de correio eletrônico, né? Nos termos do artigo 10, parágrafo 2º do RPTA, que diz que essa opção do contribuinte, ele tem que deixar expressa, né? E indicar também qual o endereço. A outra questão é que, de fato, como alegado na reclamação, a certidão negativa, a CDT, ela foi enviada para um outro endereço. Não esse, né, que foi enviada a intimação, negativa. O despacho de onde foi indeferida o pedido de restituição, que ele podia apresentar a impugnação. Ele foi enviado por esse que eu falei, que é eduardo@casadavaca. Esse foi o despacho não de indeferimento do pedido de restituição. Mas a CDT foi enviada para eduardo.vilela@vetbr.com.br, em 7 de 8. Uma outra questão é que ela foi reenviada em 7 de março de 2019, para o mesmo e-mail, mas assim, muito tempo depois. E por quê? Assim, intimando do indeferimento da restituição. Então, por que haveria essa outra intimação, né? E foi com base nessa que ele apresentou a impugnação, que foi declarada intempestiva, dizendo que já havia uma anterior, mas também não existe explicação por que do reenvio. E quanto ao mérito também, existe, a meu ver, dúvida do por que foi indeferido o pedido de restituição, porque realmente não teve uma motivação. Ele disse que está errada, né, que é indevida a recomposição da conta gráfica, mas a gente não vai entender por quê. Porque, de fato, o contribuinte explica que a dinâmica dele, como ele tinha redução de base de cálculo ou isenção, ele não se apropriava dos créditos da entrada. Aí, posteriormente, ele entendeu que deveria se apropriar e se tornar na saída, que é o que diz a mesma norma. No momento da saída, com redução de base de cálculo ou isenção, ele vai e se torna pela entrada, né, naquele momento. Aí foi isso que ele disse que fez na recomposição, que gerou em 2013 saldo credor e valores então a serem restituídos. Mas aí a fiscalização me refere dizendo que é indevido, mas não, a gente precisa entender realmente se haveria razão ou mérito. Então eu fiz a diligência, ela está até aí na... Quer que eu leia aqui o conselho? Seria nesse sentido, mas então era para que a fiscalização esclareça, apresentando documentos comprobatórios, se o impugnante deixou expressa essa opção em receber as intimações relativas ao PTA por meio de correio eletrônico, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º do RPTA, bem como o endereço eletrônico informado, se for o caso. Informe se a CDT da impugnante de folhas 542, de fato, foi enviada para o endereço eletrônico eduardo.vilela@vetbr.com.br em 7 de 8 de 2018, e, em caso positivo, qual o motivo para encaminhamento nesse endereço, uma vez que o indeferimento do pedido de restituição, conforme informado na manifestação, foi encaminhado para outro endereço, eduardo@casadavaca, em 3 de 8 de 2018, conforme folhas 548. Explique o motivo de ter ocorrido o reenvio em 7 de março de 2019 do indeferimento do pedido de restituição, folhas 550. Apresente comprovante da data do protocolo do pedido de restituição, de folhas 2, para efeito da gente até analisar mérito, se for o caso, e se houve decadência ou não. E quanto ao mérito do indeferimento do pedido de restituição, fundamente apresentando quadros demonstrativos que confrontem com aqueles apresentados pelo contribuinte, folhas 174 e 177, sobre qual o motivo referente à afirmativa expressa na manifestação de folha 155, de que a recomposição de conta gráfica relativa ao ano de 2013, promovida pelo contribuinte,
não espelha a realidade dos fatos. E em análise da documentação apresentada, essa fiscalização entende não haver recolhimentos indevidos que sejam passíveis de restituição. É só essa fundamentação. Gostaria de ouvir o doutor Samuel Vigiano da Conceição a respeito dessa proposta da Conselheira de... Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, do procurador. Eu estou de acordo com a proposta, só queria fazer alguns esclarecimentos. De fato, ela apresentou 5 pedidos de restituição de ICMS dos anos 2013 e seguintes até 2017. E todos eles foram recebidos no mesmo dia, 7 de março. E até então ela não tinha conhecimento nenhum de outra eventual intimação, comunicação em agosto. Ela não tinha conhecimento. Ela apresentou a impugnação dentro do prazo e recebeu o ofício dizendo que estava intempestivo. Ela foi verificar, o e-mail que ela recebeu é o e-mail que ela utilizava desde agosto de 2018. Então ela via recebendo comunicações da Cefaz neste endereço que ela recebeu em 7 de março de 2019, que é Eduardo Vilela VetBR. Essa comunicação de certidão foi recebida em agosto de 2018, neste mesmo endereço. Então assim, se a Cefaz mandou para outro endereço, ela mandou por equívoco. E a empresa não tinha conhecimento disso. Por isso que ela juntou esse documento tratando disso. Então, realmente, são 5 processos, todos são idênticos, o que muda apenas são os períodos, tá? Então, imagino até que deveriam ser julgados conjuntamente, porque a única coisa que vai mudar seria, então, o período. Só esse conhecimento que eu tinha para fazer e agradeço a oportunidade, senhor presidente. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Sérgio Talentos, gostaria de fazer algumas considerações? Senhor presidente, eu nem tive acesso aos autos e, por prudência, eu deveria ficar calado. Mas eu fiquei com uma ideia que não vai afetar em nada, porque eu acabei de ler que o indeferimento e a própria existência da dúvida por parte da relatora já indica a necessidade de que se faça esclarecimento. Até porque realmente eu também não ficou claro para mim. Mas é só um palpite, vamos dizer assim, né, com base no que foi relatado e com o objetivo, se fosse o caso de acrescentar alguma coisa, não sei. Porque parece, pelo que eu entendi, ele recompôs a conta gráfica porque não tinha aproveitado o crédito na época oportuna, né? E apesar da justificativa da EFA de que não espelha saldo, alguma coisa parecida, que ele fala isso, eu acho que o problema está ligado à impossibilidade de fazer a composição de conta gráfica em razão do não aproveitamento tempestivo dos créditos, né? O que indica a legislação é que se deve aproveitar na época em que se toma conhecimento dos fatos, até para não gerar restituição e não gerar atualização monetária. Eu acho que no fundo é isso que eu teria o problema, se compreendi muito bem. Mas não tem nada opor. Obrigado, doutor Sérgio. Em discussão a situação. Eu até vejo que é muito cauteloso que a conselheira está propondo, exatamente porque para a gente superar a reclamação, a gente precisa saber a função de méritos. Né? E a própria dúvida que existe se alguém é intempestivo ou não. Essa questão do e-mail também tem que ser esclarecida. Essa questão do e-mail também há de ser esclarecida. Tem dúvida, inclusive, da tempestividade. Ainda tem essa questão do motivo do indeferimento ser o crédito intempestivo. Tem um crédito temporâneo, ele é aproveitado no mesmo. Não volta lá atrás para corrigir o fato. Então, assim, nós temos que verificar realmente. Se você vai acrescentar. Eu só queria fazer uma pergunta, na verdade, para o senhor. A gente tem os outros 4 processos, então, que são idênticos, e imagino que o fiscal esteja se manifestando sobre o mérito. Desculpe. Nós temos, então, os outros 4 processos, eu imagino que a fiscalização agora ela esteja se manifestando sobre o mérito pedido. E quanto a esse, acredito que ela não tenha se manifestado quanto ao mérito pedido. Eu me pergunto se não seria o caso de apenas superar a questão da tempestividade para retornar para a fiscalização, como determina o RPTA, para que ela se manifeste sobre o mérito e depois ele venha a ser julgado no Conselho, a impugnação eventualmente se for admitida. Doutor Samuel, o problema é o seguinte, que a situação de análise do Conselho em relação ao pedido de reclamação, ela pode ser superada desde que nós vejamos alguma razão de mérito. E como que o mérito está mal esclarecido, nós temos que clarear isso tudo e falar, bom, tudo bem. Uma situação pode ser até
resolvida pela própria unidade se ela identificar que o e-mail que ela enviou foi incorreto, então estava intempestivo. Se estaria intempestivo, então volta para a unidade sem precisar de retornar a análise de reclamação aqui, porque vai cancelar a reclamação. Né? Quer dizer, o litígio em função da reclamação não vai existir mais se a unidade entender que equivocou no e-mail, né? E, portanto, o e-mail segundo é o válido, e se for válido, a eliminação está intempestiva. Então, esse detalhe precisa ser esclarecido mesmo para que retorne. Né? Provavelmente, a unidade deve esperar com os outros processos se julgar assim, ou então, isso aí vai ficar realmente fora do prazo de julgamento em conjunto com os outros demais. Né? Tá, muito obrigado pela Então, sempre gostaria de acrescentar, e todos os esclarecidos, acho que concordam com a proposta da conselheira, eu não concordo, então acorda essa Câmara, né, em baixar o processo de diligência para que a situação esclareça na forma proposta pela conselheira relatora, que vai ser aí na ata de redação. Tá bom, muito obrigado. Bom dia. Obrigado, senhor. Faz parte. Voltando então à ordem dos processos pautados, eu anuncio o item 1 e 2 da pauta. Os PTAs são do número 01-105-314313 e 01-105-306981, autuada Toque Comércio de Pescados ER. Este processo tem como revisora a conselheira Cindy e como relator o conselheiro Edmar, que tem a palavra para o seu trabalho. Bom dia a todos. Trata-se de processo onde iniciou-se através da conclusão fiscal que o sujeito passivo promoveu saída de mercadorias sem emissão de documentação fiscal mediante confronto de dados informados pelas operadoras de cartão de crédito. Conselheiro Edmar, nós temos um problema até, eu vou pedir um intervalo de 10 minutos para a gente tentar resolver esse problema. Você me desculpa,
retornando um pequeno intervalo, nós tivemos um programa de transmissão. Eu vou reanunciar os dois processos, são os itens M2 da pauta, PTA de número 01-105-31-43-13 e o 01-105-30-69-81, ambos processos em nome de Tochote Comércio Pescados Limitado, EL, perdão. Esses processos têm como revisora a conselheira Cindy e como relator o conselheiro Edmar, que tem a palavra para o seu relato. Bom dia a todos. Gostaria de apresentar a casa, né, a Câmara, trata de dois processos, onde a impugnante é uma co-obrigada e que versa sobre a exclusão do polo passivo da impugnante. Os termos são os mesmos e também a única alteração é o período de fiscalização. Então, pelo que eu proponho apresentar o mesmo voto para ambos os casos, no mesmo de celeridade. Vamos aqui pelo que é diferente, que seria no caso da intimação, que uma foi feita pelo edital e outra foi feita pelo AES. Então, constatou-se, né, que o sujeito passivo, seria no caso a empresa Tochote, promoveu saída de mercadorias sem emissão do documento fiscal apurado mediante o confronto dos dados informados pelos operadores de cartão de crédito. O auto de infração foi emitido para exigir o sujeito passivo. O período fiscalizado compreende 1 de 2017 a 9 de 2016. O termo de exclusão de simples também ocorreu em 01/11 de 2013. Apesar de esses dados estar serem colocados, na impugnação não houve nenhuma impugnação com referência aos fatos geradores e tampouco quanto à exclusão do simples. A única argumentação é com relação à competência para a exclusão da obrigação da sócia-gerente Estefânia. Então, dessa maneira, eu vou deixar de analisar no que diz respeito aos fatos geradores, partindo exclusivamente no que diz respeito à exclusão, que é o motivo pelo qual da impugnação. Alega que a sujeição passiva deve ser declarada nula, pois não obedeceu o princípio impugnante. O princípio constitucional da legalidade é o princípio de motivação, e que o único objetivo da sujeição passiva é de coagir e intimidar a impugnante, fazendo ela, com receio de responsabilidade, ser responsabilizada pela atuação e com temor de perder seus bens particulares, venha pagar ou parcelar crédito tributário sem usar o seu direito de defesa e discutir irregularidades. Importante, ela alega nunca haver praticado atos com excesso de poder ou infração à lei. Entretanto, ela não contesta a tipicidade da emissão da venda sem documentação fiscal. Quer que seja excluída e salientando que, conforme consta da 4ª alteração contratual social de folhas tais, desde 12/12/2012 até a 6ª alteração contratual ocorrida em 2016, ela se apresenta como única sócia gerente da empresa. Então, caracterizando efetivamente a responsabilidade pessoal dela. Cito várias jurisprudências nesse sentido, e com relação específica a essa exclusão, eu voto pela manutenção. Não dá para discutir ainda. Desculpa, senhor presidente. Desculpa, eu me adiantei. Tá? É o mesmo caso
no que diz respeito ao PTA final 81, onde a única diferença é o modo da notificação, que foi através de AR. Parece que o prazo também, né? Não, o período fiscalizado. São dois fatos distintos. Um foi fiscalizado de 1 de 2017 a 2016 e o outro 13 a 2017. Então são dois períodos distintos e PTAs distintos. Assim, eu tenho o voto todo completo, mas eu acho desnecessário, uma vez que a impugnação se presta somente à exclusão da coobrigação. Obrigado. Conselheiro. Processo em discussão. Tem uma situação aí, parece. A impugnação dela, parece que ela fica na situação do. Ela fala em quebra de sigilo, né, em presunção. E aí ela pega na situação de legalidade do tempo de direito pela colocação de inserção dela no corpo passivo, né? Aliás, eram duas, né? Stephanie e Célia, né? Exato, mas só a Stephanie que entrou. Só a Stephanie. Que impugnou, né? Que impugnou, só a Mas Stephanie. a outra, você tinha falado que ela é até 2016, depois é a outra, né? Porque a autuação vai até 2017. Exatamente. Não é isso? Por isso a inclusão das duas. Exato. É porque anterior a isso era as duas, era a outra. Ela assumiu. Ela assumiu a. Então talvez tenha que destacar os períodos. Eu estou pensando até porque nos dois processos acontece isso, assim. Todos dois. Essa situação de intercorrência da sociedade. Isso, aqui, ó. No caso seria para limitação, então, né, da responsabilidade pelos períodos de cada Exatamente, aqui, ó. Ela exerce a partir de 2012, ela exerce a administração da sociedade. A partir de 2012. O período do primeiro processo é de 2013, portanto anterior. Esse é o final de 81. Todos dois, porque na realidade, como ela deixou a sociedade em 2016, outubro de 2016, e o último período analisado foi de setembro de 2016. Então ela, Stephanie, ela está durante todo o período como sócio-gerente. E existe um período anterior em que a sócia era sócia-gerente. Como a outra sócia não teve impugnação e ela tem efetivamente a coobrigação a partir de 2012, nós não podemos tirar a coobrigação dela por pedaço. Apenas relativo aos períodos de 2012 a 2016, em que ela era sócia-gerente. Chega meu celular mesmo. Agora eu fiquei mais confuso. Olha, Desculpe, então vamos tentar aqui. Era Célia e Stephanie. Célia e Stephanie. Sei. As duas sócias. E no PTA final de 81, a autuação ela pega o exercício de 2013 a 2016. Isso, É isso? exatamente. 2016. Aí quem foram as sócias nesse período? 2013, 2016. Agora, você vê a fundamentação da fiscalização, que está aqui diz que, em razão dos fatos, inclui-se coobrigada a sócia administradora, à época do sócio-gerador, Stephanie, e pelo encerramento irregular da empresa, a empresária individual Célia. 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 Os termos do artigo 136. Pois é, a Célia então ela vem depois da Stephanie, é isso? Não. A Célia, pelo que eu entendi, isso aqui devia ser uma empresa familiar, onde os dois assumiram a empresa. Então, aqui, ó, vamos aqui. Lá em 2013, eu iniciei as duas. Iniciei em 2012. A Célia. A terceira aqui, Sozinho no final. na terceira, só tem a Célia e
Aí, Sei, aqui, ó, em 2013, o exercício era da administradora Seila. Tá? Sei. 2013? 2000, É, sei, né? Seila, tá? Isso através da terceira cláusula, terceira alteração de junho de 2012. Em 2012 era só a Sei. Era só a Célia, a outra era sócia, mas a administração era da Célia. Seila, tá ok? Entretanto, já na quarta alteração contratual, a sociedade passa a ser administrada por Stefani Zorzin, que é a impugnante. Tem qual data? Essa data aqui é a data de 10 de dezembro de 2012. Dezembro? É, Dezembro de 12. Isso. Aí muda para... exatamente. Stefani. Mas qual que é o período autuado? O período autuado. É de 1/11 de 2013. Esse aqui é do 81. E o outro, período de 2013 a 2017. Uma delas não pega, né? Dentro. Aí, olha, se a Stefani começou em dezembro de 2012, então, Ela está em todas. Ela está em todas, mas e a Seila? a Ceila parece que no final ficou ela. No final de 2012 é que a Ela Seila. fala assim, lá no final, porque ele fala que encerrou irregular. Se encerrou irregular, É. tem que ser em 2017. Exatamente. Mas aí quem tem documentação. Tem, mas aqui na realidade, como está pedindo somente a impugnação é só da Stefani, e ela pede somente a exclusão dela. Mas é porque a gente teria que analisar tudo, né? Independente da Bom, impugnação. bom, né? tudo bem, eu me ative somente aos termos da impugnação. Não, a gente tem que analisar o lançamento como um todo, Se a independente se Seila- impugnou. Se a Ceila estava como sócio administradora em 2012. Setembro de 2017. O último mês que foi. Aqui, ó, o último contrato social dela é de 28 de outubro de 2016. Isso. Quem que era sócio administrador? Aí já é uma outra pessoa, chama-se Janaína Pereira Zorzin, 2016. 2016. A administradora é essa, né? Aqui a É. Ceila está no meio.